Boa tarde, eu sou o aluno Bruno de Oliveira Martins e hoje vou estar aqui apresentando o trabalho de, da disciplina de histologia, né, do professor Marcelo, né? Esse trabalho foi feito por 4 alunos, certo? Que um aluno fez a parte escrita, o outro fez os slides e os outros dois aqui está apresentando, certo? Os slides, faz a apresentação do trabalho, ok? Então, nosso trabalho, como vocês estão vendo aí, o tema é tecido nervoso, né? Então, eu vou falar um pouco mais, né, sobre o tecido nervoso, que é um tecido de comunicação, né, capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos, né? As células de tecido nervoso são altamente especializadas no processo de informações. Os neurônios transmitem os impulsos nervosos e a célula de glia atua como atua juntos com elas, né? Então, as funções do tecido nervoso, ela tem função de comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo, né? Através dos neurônios, né? O sistema nervoso recebe estímulos, decodificada as mensagens, né? E é elaborada as respostas, né? Ao ser estimulado, esse tecido torna-se capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e, às vezes, por distâncias relativamente grandes, né? Então, as células do tecido nervoso, né? Elas têm os neurônios, né? Os quais são responsáveis pelas funções receptivas. E também temos as células de glia, né? Ou neuroglias, as quais são responsáveis pela sustentação e pela proteção dos neurônios, ok? Então, os neurônios, ele é uma unidade funcional do sistema nervoso, né? Os neurônios comunicam-se através das sinapses, né? Por elas propagam-se os impulsos nervosos. Anatomicamente, o neurônio é formado por dendrito, por corpo celular e o axônio, né? A transmissão ocorre apenas no sentido do dendrito ao axônio, ok? E o que é sinapse, né? Sinapse é o local comunicativo entre os neurônios, né? Começa com a descarga químico-elétrica na membrana das células emissoras, né? A pré-sináptica. Quando esses impulsos nervosos chegam à extremidade do axônio, o neurônio segrega uma substância que se aloja no espaço sináptico entre esses neurônios transmissores e os neurônios receptores, né, que é o pós-sináptico. Por sua vez, esse neurotransmissor trata de excitar outros neurônios, ok? Então, tipos de neurônios. A gente temos aqui os neurônios receptores, certo? Os neurônios receptores são os neurônios encarregados de captar informações, né? Diferentemente das células sensoriais, como aquelas que compõem a retina do olho, né? O ouvido, o tato e a língua, né? E temos também os neurônios de comunicação, né? Os neurônios de conexão ou mistos, né? Fazem a conexão entre os
dois neurônios, né? Recebe a informação pelo detrito e repassa a célula nervosa seguinte, usando o axônio. Esse tipo é o mais encontrado no sistema nervoso animal, ok? E temos os neurônios efetores, né? Os neurônios efetores são os neurônios que recebem as informações ao cérebro, as respostas aos estímulos captados pelos neurônios receptores e repassa para os músculos, né, glândulas e etc. Né? Então, essa parte aqui eu acabei, certo? Essa foi a minha parte do trabalho. A outra parte quem vai fazer é a aluna Thaís. Espero que vocês tenham compreendido. E selva. Valeu, galera. Olá, eu vou falar sobre o tecido nervoso central e o sistema nervoso central. Vou começar falando sobre a importância dos nervos. Eles são importantes porque eles transmitem informações do sistema nervoso central para os órgãos efetores. Já foi falado também que o tecido nervoso é dividido em duas células bastante importantes, que são os neurônios e as células de glia. Os neurônios já foi falado por Bruno, mas as células de glia, elas são importantes para a nutrição e proteção do sistema nervoso. Elas são divididas em duas, que é as microglias e as macroglias. As microglias, elas são importantes para a proteção do sistema nervoso. Já as macroglias, elas são divididas em 4 subtipos, células específicas que têm funções específicas dentro do tecido nervoso. São elas as astrocitos, oligotrocitos, epidermocitos e células de chão. Sei que não vai aparecer porque está muito sol, né? Mas é isso. Tem o sistema nervoso central também, que ele tem função de processar e repassar informações importantes. Ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ali é produzida nossa inteligência, nossa concentração, nossos movimentos. Já a medula espinhal, ele tem uma função importante, como se ele fosse uma estradinha que levasse o encéfalo ao resto do corpo, as informações do encéfalo ao resto do corpo. Tem uma informação bastante importante que é sobre a coloração dessa região do cérebro. O cérebro, o cerebelo e a medula espinhal, quando são corados, eles têm umas cores diferentes, como o branco e o acinzentado. Isso tudo é por causa da distribuição de mielina que acontece naquele momento. Eu acho que é basicamente isso, porque as meninges vai ser outro grupo. Eu sei que aqui tá um pouco complicado, mas eu tentei passar informação sem ler slide e estudando. Então, obrigada pela atenção e é isso.